Olá, povo de Deus. Boa noite, tudo bem? Pessoal, por favorzinho, dê bastante atenção a esse vídeo e mande esse vídeo a outras pessoas, tá bom? Nós vamos falar sobre guerra espiritual. E nós vamos falar sobre a guerra espiritual aplicada à comunhão. Irmãos, esse é um dos pontos mais elevados da nossa vida cristã. Um dos pontos mais sérios que nós temos aí. Por quê? Está em jogo o manifestar da vida de Deus, da vida de Cristo. Se nós falharmos nesse assunto, estaremos fadados ao insucesso total. Veremos isso hoje. E o inimigo irá batalhar diligentemente contra a comunhão. Vamos ver isso em nome de Jesus. Eu sempre faço essa breve fala enquanto os irmãos terminam de fazer o café ou colocam na TV, enviam o vídeo para outras pessoas, tá bom? Essa breve fala inicial é para isso aí, tá bom? Envie para outras pessoas e diga, olha, se não der para você assistir agora, assista depois, ouça depois, né? Enquanto lava o carro, enquanto lava a louça, coloca bastante atenção ali e ouça porque é de absoluta necessidade, principalmente para os tempos de hoje. Então vamos lá, né? Tiago, capítulo 4, versos 7 e 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Que esse seja o nosso desejo, em nome de Jesus. Pai Santo, estamos diante do Senhor mais uma vez, reconhecendo que só o Senhor é santo, que só o Senhor é digno de toda confiança, de toda reverência, que só a Tua palavra, Pai, é digna, Pai, de toda confiança, de que nós possamos andar confiados 100% na Tua palavra. Pai Santo, fale aos nossos corações nessa reunião, fale aos corações daqueles que assistirão depois. Pai, coloque, Senhor, as Tuas santas algemas em nós e não permita que caminhemos de maneira diferente do que a Tua palavra nos instrui a fazer. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Licencinha, deixa eu tomar uma aguinha. Irmãos, a unidade é o centro da manifestação da obra de Deus. Então, vamos abrir João, capítulo 17, dos versos 21 ao 23. João 17, dos versos 21 a 23. Estou chegando aqui. Eu vou ler a partir do 18. Abramos bem os nossos ouvidos. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Agora vem a finalidade desse crer, tá? A fim de que todos sejam um. E, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, percebe aqui o centro da manifestação da graça de Deus, o centro da manifestação do testemunho de Deus, de Cristo? Que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o inimigo, irmãos, ele irá bater fortemente nessa tecla aí. Porque uma das coisas que o inimigo quer é que o mundo não creia. E como ele faz para que o mundo não creia? Exatamente gerando divisões, gerando dissensões. Os irmãos conseguiram perceber aqui? Olha, que eles sejam um. Vou ler o 21 novamente. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, se nós não formos um, o mundo não irá crer, o nosso parente não irá crer, nós não iremos manifestar a vida, a glória, a graça de Deus. E aí vem uma pergunta, né? Então essa comunhão, pastor Acácio, ela é com bases humanas? Essa comunhão, ela é com bases naturais? Essa comunhão é a comunhão de pessoas que são muito boas, pessoas que são muito honestas, pessoas que pensam de maneira parecida? Definitivamente, irmãos, não. Essa união aqui é uma união sobrenatural, absolutamente sobrenatural. É a união de pessoas em que, em determinados pontos, pensam de maneira absolutamente divergentes. Porque a unidade natural, ela tem um flerte, ela tem uma proximidade com o que é diabólico. Licença. Toda base natural, toda base humana da comunhão, ela é satânica. Percebam, ela pode existir? Ela pode existir, mas ela pode ser o fundamento, percebam, ela pode ser a base da unidade? Não, porque ela é satânica. Tudo que é natural, povo de Deus, flerta, está muito próximo do que é diabólico. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Olha só. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele lhe parecem loucura e não pode entendê-las. Não pode, porque se discernem espiritualmente. Então aqui o Senhor deixa muito claro que tudo que é natural não se aplica, não funciona como base para uma vida cristã. Analisemos
as nossas propensões naturais versus o Sermão do Monte. Os irmãos se lembram lá no Sermão do Monte que ele inicia: bem-aventurados que são bem-aventurados que são pobres de espírito. O que é natural para uma bem-aventurança natural, vamos colocar assim? A bem-aventurança natural vem muito de você saber o que você é, saber o que você tem, saber onde você está, saber o que você quer, não é isso? Mas ali é ao contrário. Bem-aventurado, felizes aqueles que choram. Tá, mas o natural do feliz não é aquele que sorri, não é aquele que festeja, não é aquele que pula, que é aquele que dança. O natural não é isso. Sim, é o natural. Portanto, muito aliado à carne, muito aliado ao velho homem, ou seja, aliado à coisa satânica. Muito, muito sério, não é? Por isso eu pedi para os irmãos, e peço bastante atenção e envie isso a outras pessoas, porque isso simplesmente sumiu das igrejas, isso sumiu das congregações e, consequentemente, tem sumido do coração dos irmãos. Irmãos, isso é muito sério, porque o crer em Deus depende de nós sermos um. Percebe? Pastor Acácio, o senhor começou citando, e o texto de fato diz que Jesus e Deus eram um. Perfeito. Não significa que a vontade de Jesus e a vontade de Deus eram a mesma? Eles não eram um porque eles não tinham a mesma vontade, as mesmas inclinações, os mesmos desejos? Se os irmãos pensarem um pouquinho, os irmãos perceberão e se lembrarão que não. Existem momentos, e existe um momento mais agudo em que nós podemos perceber isso, onde Jesus tem uma vontade e Deus Pai tem outra vontade. Percebe isso? Isso acontece no Getsêmani, onde Jesus ele pede a Deus com oração, com súplica, e ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, eu não quero passar por isso, não é a minha vontade, não é o meu desejo, eu não gostaria de passar por isso, mas que seja feita a tua vontade. Entende, povo de Deus? Esse aspecto da unidade. Então, como Cristo e Deus são um. Ah, mas Cristo e Deus ser um é muito fácil. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O Senhor Jesus abrir mão, essa parte do Deus Trino, abrir mão de toda a sua glória, de toda a sua graça e vir para a terra, nascer como homem, ser um bebezinho. Você acha que isso de maneira nenhuma confrontava a vontade de Deus Cristo? De Deus Jesus? É claro que sim. É claro que nós vamos poder perceber isso, assim, claramente ao lermos. Passar por cansaço, dificuldade, tentações. Mas eles eram um. E da mesma maneira, povo de Deus, nós precisamos ser um. Não, por isso eu estou dizendo, não com bases naturais. Como os irmãos acabaram de ver aqui, acabei de explicitar minimamente, olha, o homem natural não aceita as coisas espirituais, ele não entende, para ele é loucura. Perdão. Perdão para o homem natural, para mim e para você. Perdão é uma coisa natural? É uma coisa fluida? É natural perder, perdoar ou é natural vingar? O que é natural para nós? O natural é vingar. O natural é você buscar os seus interesses ou os interesses do outro? O natural é a gente buscar os nossos interesses. Então eu digo para os irmãos, quando nós comparamos a palavra de Deus com o nosso ser, as nossas inclinações naturais, nós vamos perceber que elas são absolutamente contrastantes. E essa, contrastantes não, conflitantes.
E essa é a nossa maior batalha espiritual. Essa é a nossa maior batalha espiritual. No capítulo 3, aí, está dizendo, 1 Coríntios capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a naturais, como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda podeis agora, porque ainda sois naturais. Então perceba que essas inclinações naturais, elas são satânicas, como base, como fundamento. Continuemos. Verso 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não sois assim carnais e andais segundo os homens? Percebe, irmãos? Isso tem sumido da igreja. E as pessoas vivem de maneira natural, buscando o que é natural, buscando um carro super legal, buscando o que é. Buscando um super casamento, buscando um namorado lindo, buscando todas essas coisas como fundamento. Irmãos, esse não pode ser o fundamento da nossa unidade, não pode ser o fundamento de nós irmos à congregação, de servirmos a Deus, porque o diabo está devorando tudo à nossa volta em nome disso aí. Sabe, irmãos, que o Senhor fale conosco. Irmãos, a comunhão é um lugar de vitória para nós. A comunhão é o grande lugar de vitória para nós. A comunhão natural, pelas afinidades. Ah, eu gosto. Sabe, irmãos, uma coisa que está na nossa boca o tempo inteiro. E quando a gente alguém vai na nossa congregação, você visita algum lugar, alguma congregação, as pessoas perguntam: e aí, você gostou do culto? Irmãos, você gosta da congregação? Irmãos, não tem a ver com gostar. Gostar é uma coisa natural, tem a ver com sobrenatural. Tem a ver com estarmos fundamentados, fixados na verdade. Se eu gosto ou não gosto, não interessa. Eu estou fixo na verdade. Precisamos estar fixos na verdade. Licença. Tá claro, povo de Deus? Não esqueça de deixar o seu joinha, o seu amém aí. E insisto com os irmãos, mande para outras pessoas. Porque se nós perdermos a unidade de Cristo, perderemos tudo e entraremos em problemas gravíssimos. Percebeu que aqui nós temos um primeiro âmbito, onde se nós perdermos essa batalha espiritual, nós estaremos em falha e não refletiremos a glória de Deus para as pessoas à nossa volta. E agora vamos aprofundar essa questão dessa batalha espiritual e o inimigo buscar, que o inimigo busca nos privar, nos tirar, nos destruir com respeito a isso, porque isso é muito sério e está no capítulo, em 1 João, capítulo 1, verso 7. 1 João, capítulo 1, verso 7. Lá na frente, né? 1 João, capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Olha, como eu acabei de dizer, irmãos, a comunhão é o nosso lugar de vitória. Sabe, irmãos, quando eu abro mão de mim mesmo, quando eu abro mão dos padrões que nós temos, que eu tenho de comunhão, a comunhão com bases naturais. Se tiver base natural, ótimo, você tem afinidade, você gosta e tal. Se não tem, façamos como o Senhor Jesus fez. Façamos como os discípulos fizeram tantas vezes.
mesmo que às vezes a vontade de um esteja para lá e a vontade do outro esteja para cá, nós todos cedemos ao que é a verdade. Nós todos cedemos ao que é a verdade, a palavra de Deus. Ao propósito de Deus. Então, irmãos, esse é lugar de vitória. Por quê? Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E se nós não andarmos em comunhão? Se nós buscarmos uma comunhão que seja afinidade com bases naturais, ou seja, com bases diabólicas, não teremos os nossos pecados purificados e aí estaremos em sérios problemas. Estaremos em problemas graves, né? Então que o Senhor nos ajude. Irmãos, a comunhão traz vitória. Na comunhão é onde se desenvolve, na comunhão é onde se desenvolve os frutos do Espírito. E aí você desculpa. E aí nós, nessa guerra espiritual, nós podemos vencer a carne e o diabo. Nós podemos vencer a carne e o diabo. Como nós lemos em Tiago. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não é isso? E achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Então, irmãos, que nós possamos resistir ao diabo, porque, irmãos, na comunhão, em ser um, é que está a manifestação da vida e dos frutos do Espírito que o Senhor requer de nós, para a manifestação da sua glória na sociedade, para que sejamos verdadeiramente pessoas em que as pessoas olhem e vejam e creiam que Cristo foi enviado, primeiramente. Segundo, que sejamos sal da terra, que sejamos coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. Entende? Em Gálatas capítulo 5, os irmãos verão que a única maneira de nós desenvolvermos isso e termos vitória sobre nós, sobre o diabo e sobre o mundo, sobre nós, sobre o diabo e sobre o mundo, é na unidade. Por isso a unidade é tão elevada. Gálatas capítulo 5, versos 22 a 26. O fruto do Espírito é amor. Vamos lá. Quando nós olhamos Jesus falando que ele seja um, assim como eu e o Senhor somos um, ó Pai, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. O Senhor Jesus ele estava demonstrando amor, ele estava demonstrando profundo amor. Ele estava demonstrando paz, ele estava demonstrando longanimidade. É claro que estava quantas falhas, quantos problemas, quantas situações teve com os discípulos, com os seres humanos. Ele poderia falar, tô fora. Ele mostra isso, mas é na unidade, é em ser um. Lembra com Judas? Ele foi um com Judas até o fim. Quando Judas chega para traí-lo, ele diz, a que vieste, amigo? Ele permanece na unidade. Mesmo havendo divergências, irmãos, eu falo isso com respeito à congregação, eu falo isso com respeito aos seus pais, a seu sogro, sua sogra, seu marido, às vezes, seu cônjuge, né, sua esposa, seus filhos. Sabe, irmãos, é isso. Nós não abandonamos, nós não saímos, nós nos mantemos, porque é aqui que nós temos a vitória sobre nós mesmos, sobre o diabo e sobre o mundo. Sobre o homem natural, nessa grande luta espiritual, nessa batalha espiritual que nós vivemos. Olha, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Percebe Jesus tendo esse domínio próprio? Percebe Jesus manifestando a mansidão? Jesus manifestando a bondade, manifestando a fidelidade. Irmãos, nós só manifestaremos isso à medida em que nós estivermos em unidade. Mas é unidade de verdade, como a Clarissa gosta de dizer. É fácil amar os chineses. Nossa, eu amo os chineses, eu amo os chineses. Beleza, porque os chineses estão lá do outro lado do mundo. E nós que estamos aqui? Não é? Então, irmãos, o diabo ele irá bradar, ele irá rugir, ele está em torno buscando quem possa tragar. E um dos pontos principais é a comunhão. Porque sem a comunhão, você não manifesta Cristo, ou seja, nós não manifestaremos Cristo. Não existe momento pior no corpo de Cristo quando há a ruptura entre irmãos. Quando há ruptura entre familiares, não há coisa pior do que isso. Porque todo manifestado fruto do Espírito se cai, se quebra. O amor, não. Longanimidade, se quebrou também. A benignidade, quebrou também. A bondade, a fidelidade. Fruto do Espírito, fidelidade. A fidelidade se quebra. E quando se quebra, nós perdemos a unidade, então nós não somos mais um. E aí nós não manifestamos, primeiramente, Cristo às pessoas. Nós maculamos o Evangelho dessa maneira. Em segundo ponto, nós deixamos de ter os nossos pecados purificados, porque nós deixamos de ser um. E quebrando tudo isso aqui, quebrando o amor, quebrando a benignidade, quebrando a bondade, quebrando a fidelidade, quebrando a mansidão, quebrando o domínio próprio, não tem como os nossos pecados serem purificados, percebe? O que é uma purificação? Aqui eu tenho um copo com água suja e aqui eu tenho um montão de água limpa. A purificação é isso, eu vou colocando água e vai limpando, 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 limpando. Mas se eu não tenho essa relação de unidade não em padrões naturais, porque o padrão natural ele é diabólico. O padrão de Deus é sempre diferente. Por isso a Bíblia fala, o justo viverá pela fé. Não é pelo que ele vê, porque a visão dele é natural, mas ele vai viver pelo que ele crê. O justo viverá pela fé. Irmãos, é assim que nós vamos vencer o inimigo. É assim que nós vamos vencer a nós mesmos. É assim que nós vamos vencer o mundo que nos cerca. Até o 26 eu disse, né? Estamos terminando. Os que estão em Cristo crucificaram a carne, ou seja, crucificaram o seu homem natural, com as suas paixões e suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Percebe? Não com razão em coisas, não com a nossa razão, com o nosso centro decisório em coisas naturais, mas com o nosso centro decisório em Cristo, na palavra de Deus, independentemente do que a gente sinta, do que a gente veja, do que diz a sociedade em volta, nós temos esse foco. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Licença. Então, irmãos, já está dando o nosso tempo aqui. Estou vendo o relógio ali. Eu peço em nome de Jesus que nós busquemos, que nós oremos nesse sentido. Que nós abandonemos esses nossos padrões, esses nossos conceitos que são mundanos, conceitos que são naturais. E nós entendemos que às vezes, né, nós entendíamos, vamos colocar assim, que nós podemos caminhar conforme os nossos padrões naturais. E não podemos. Se nós caminharmos conforme os nossos padrões naturais, irmãos, nós perderemos sempre. Não vai funcionar. Depois examina isso, por favor, tudo que a gente falou. Todo o nosso padrão de vida
ele rege outro caminho. Perdão. O natural é não perdoar. O natural é aqueles que sorriem, mas o espiritual é aqueles que choram. Bem-aventurado, pega todas as bem-aventuranças, né? Peguemos todas as bem-aventuranças. E em Efésios, capítulo 6, dos versos 10 a 18, vai falar sobre as armaduras de Deus. Perceba que é sempre uma ação nossa, é colocar em nós. Nós demos Tiago, onde fala: resista o diabo e ele fugirá de vós. O diabo e o natural estão assim, ó, é carne e unha, o diabo e as nossas visões naturais, as nossas predileções naturais, as nossas inclinações naturais, e o diabo estão, ó, são assim. 2 Timóteo capítulo 2, desculpa, 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, está escrito: todos aqueles que decidirem viver piedosamente serão perseguidos. Irmãos, é isso. Que o Senhor nos dê força. Eu agradeço a cada um dos irmãos porque temos caminhado, temos seguido, temos avançado. Hoje pela manhã, a Clarissa foi lá no Metamorfose, fez um culto, tocou, cantou, pregou. Sabe? É isso, povo de Deus. É isso. Sabe, o natural para os irmãos seria pegar as suas coisas, o seu detergente, o seu dinheiro, a sua roupa e vender e ficar com aquilo para si. Mas os irmãos têm trazido aos pés do Senhor e da melhor maneira que nós conseguimos, temos passado a outras pessoas. Os irmãos têm se preocupado com a obra, têm mandado mensagem, têm perguntado sobre uma série de coisas. Irmãos, isso é bênção. Glória a Deus por isso. E continuemos, irmãos. Continuemos, porque o diabo irá rugir contra a unidade verdadeira cristã. Porque o que nós mais temos visto aí em volta é igrejas, pastores que alimentam o ego das suas ovelhas. Você é especial, tudo é para você, você. Enquanto nós buscamos que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos use, que o Senhor traga até nós as coisas para que nós possamos dar, doar, servir e servir. Irmãos, permaneçamos na unidade em nome de Jesus. Pai, que essa palavra possa tocar o coração de cada um e que possamos, Pai, abrir mão de tudo que somos, de tudo que temos, Pai, em nome da verdade do Senhor. Pai, toda ação do diabo, toda tentação, tudo que não vem do Senhor, toda sobrecarga nas tentações, que caia por terra em nome de Jesus. E que em nome de Jesus não caiamos em tentação, mas que nós a vejamos e prossigamos olhando para o Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Pai, dá-nos uma noite abençoada, um ensaio do louvor abençoado amanhã, contação de história no domingo de manhã, e um curso de domingo à noite abençoado, cheio da vida do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Jesus abençoe e até.